Irmão, pega a visão desse cara pregando na igreja, meu irmão. Isso aí é um pastor. Timóteo sobre ele guardar bem o bom tesouro, é porque algumas coisas podem ser perdidas. Então ele fala: guarda bem esse bom tesouro. O senhor é o senhor. Caralho, irmão. Qual a credibilidade que um cara desse vai ter pra poder pregar a palavra de Deus, já que a palavra de Deus é algo que você precisa falar com energia. Se você é mulher, você tem que falar com a energia feminina. Aquilo que te. Se você é homem, você tem que falar com a energia masculina, voz grossa, voz de homem. Aí o cara vem com. O senhor. Sem preconceitos com relação ao não sei o que se ele é gay, se ele não é. Sem preconceitos com relação a isso. Mas eu fico só imaginando naquela época, há 2000 anos atrás, Jesus pregando com a voz dessa aí. Jesus pregando desse jeito aí. Hoje em dia as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela foi deturpada a tal ponto em que todo mundo, gato, cachorro, papagaio, todo mundo se acha de Deus e todo mundo quer pregar a palavra de Deus como se Deus próprio estivesse falando no coração delas. Estão sendo criadas igrejas de tudo que é tipo, até traficante hoje em dia já virou cristão. Tem hoje em dia até traficante cristão. Vê aí no Rio de Janeiro aí que estavam correndo atrás de um traficante cristão, tal de, enfim, esqueci o nome do cara. Aí a gente vê as igrejas é, de gays, a gente vê as igrejas que mais se parecem com candomblé, a gente vê as igrejas, fora as igrejas de ladrão, né? As igrejas dos ladrões, que são as mais antigas. Eu não tô aqui para questionar a fé do cara, não tô aqui para questionar se realmente o que ele tá falando, pelo visto ele tá falando o que tá na Bíblia. O que eu tô falando aqui na realidade é o jeito que a pessoa fala, você percebe que o cara é um efeminado. Você percebe que o cara é um efeminado. Com certeza terão textos na Bíblia que ele vai mudar, vai tentar mudar o sentido, ou ele nunca vai pregar na igreja dele. Simplesmente porque tem conotações que vai de encontro a esse estilo dele. Por exemplo, tem texto na Bíblia que fala que os efeminados não herdarão o reino não herdarão o reino dos céus. Tem textos nesse sentido na Bíblia. Quando ele for pregar esse texto, quando ele for pregar sobre essas coisas que estão na Bíblia, vocês acham que ele vai falar de fato o que está ali, com essa voz efeminada que ele tem? Não tem condições. Ele vai suprimir essas coisas. E aí a palavra de Deus deixa de ser a palavra de Deus e começa a ter uma, uma tonalidade mais humana, que não deve ser. A mesma coisa é quando os pastores usam a Bíblia para poder pregar dízimo e oferta e tentar obrigar você a doar dinheiro para a igreja. Ele sempre usa textos bíblicos para isso. Mesma coisa quando o cara quer justificar qualquer coisa na face da terra, qualquer mal que ele faça na face da terra, ele sempre usa um texto bíblico. Ou então ele subtrai alguns outros textos bíblicos que vai de encontro àquilo que ele quer pregar. E fica muito claro a gente assistindo um vídeo como esse. Esse aqui foi um que eu peguei de exemplo, mas tem vários outros na internet nesse mesmo estilo. Porque tem alguns que parecem mais meme. Tem alguns que parecem mais meme, que eles estão ali para fazer o vídeo para poder coisar na internet mesmo. Palhaçada, fazendo palhaçada real. Mas no caso desse aqui, não. Esse cara aqui, me parece que ele tá tentando fazer algo sério. Algo sério. Mas como é que um cara, você entra na igreja pra ver um cara sem nenhuma gota de testosterona na voz, pra poder pregar a palavra de Deus, que é uma coisa tão forte, pesada. Hoje em dia todo mundo quer falar, quer dizer que a palavra de Deus é algo
como é que eu posso dizer assim, que só tem amor na palavra de Deus, que a gente precisa amar as pessoas como são. Isso é algo que Jesus disse pessoalmente. Mas a palavra de Deus, ela tem justiça incutida. Existe justiça dentro da palavra de Deus. Existem regras pesadas dentro da palavra de Deus. Entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir compreender como que as coisas de Deus chegaram ao ponto de ser banalizada a esse nível. O cara, para ser, existe o perfil para ser todo tipo de coisa na face da terra. Eu lembro que antigamente, quando você ia fazer um curso técnico, ou um curso profissionalizante, ou uma faculdade, alguma coisa assim, você precisava ter aptidão para aquilo. Existia provas de aptidão para aquilo, para ver se você tinha uma prévia aptidão com aquilo que você ia se formar. Hoje em dia não precisa mais. E hoje em dia você a pessoa usa a palavra de Deus como é uma coisa abrangente, a pessoa acha que todo mundo e qualquer um pode fazer. Mas não pode, não é assim. O cara, ele quer validar a condição dele, pessoal, ao que está na Bíblia. Ou melhor, ele quer condicionar a Bíblia à condição dele. Entendeu? Ah, porque eu sou gay, então eu sou gay e quero ser cristão. Mas a palavra de Deus toda fala coisas contra. É tanto que hoje sempre teve essa briga, dizer que a Bíblia sempre foi coisa homofóbica. Mas o que a Bíblia prega é que você se abstenha de certos pecados. E conforme é o que está na Bíblia, o homossexualismo é um pecado. Conforme é o que está na Bíblia. E ser um pecado não quer dizer que você vai para o céu ou você vai para o inferno. Você vai para o inferno se você fizer algo contra o Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você... Vou tentar aqui dar um exemplo aqui bem fácil. Mas, por exemplo, se está na Bíblia que o homossexualismo é pecado, quer dizer que os homossexuais irão para o inferno? Não. Não. Porque muitas das vezes a condição de homossexual não foi o cara que escolheu. Ele já nasceu daquele jeito. Ele já se entende daquele jeito desde que nasceu. Portanto, não existe nada que me faça acreditar que Deus vai punir uma pessoa por ter nascido de determinados jeitos. Porém, ele precisa se reservar ao local dele de que ele não vai poder usar a palavra de Deus, reverter a palavra de Deus para que certifique as condições dele de homossexual sendo um pregador. Não existe isso. Ele pode ir para a igreja, pode ser um membro, pode até se casar e ir para a igreja e tal. Se casar, que eu falo, morar junto e ir para a igreja e tal. Mas ele pregar como ele se fosse um apóstolo, um pastor dentro da igreja, com a voz efeminada como essa aí, para mim não me parece razoável, não. Quem é que gosta de café? Então o que acontece? Quando a gente faz um café de manhã e eu quero que ele dure o dia, eu não ponho ele em qualquer lugar, certo? Se eu colocar ele num jarro... Porque desse tipo, você vê como o jeito que o cara fala é um jeito caricato. Ele não tá se forçando, ele aí não tá se forçando a barra para poder falar desse jeito. Ele tá falando desse jeito porque ele simplesmente fala desse jeito. Aí vai as pessoas mais tradicional numa igreja dessa, ela vai escarnecer completamente. E aí gera aquela briga de que quem é que tá certo, quem é que vai pro céu, quem é que não vai pro céu. Eu particularmente acho que esse estilo desse cara não é conveniente para falar de uma coisa tão séria. Existem gays, porque para você ser, o cara ser gay não precisa querer falar igual uma mulher. Isso aí já é um outro distúrbio. Mas existem gays que você olha e você não diz a condição sexual do cara,
A escolha sexual do cara não deve estar condicionada ao jeito do cara. E quando um cara é assim e fala mesmo e é que não sei o que, não tá nem aí, ele já tá indo de encontro ao que tá na Bíblia. Não tem condições da gente assistir um culto de uma pessoa desse jeito aí sem escarnecer, sem falar, gente, viagem é essa? Eu lembro antigamente, foi uma luta, até hoje aí tem pregações na internet aí, cortes na internet aí do próprio Silas Malafaia dizendo que na igreja dele não podia pregar mulher. Mulher. Aí na Bíblia não tem nada escrito, nada, literalmente nada falando sobre mulher pregar. Mas antigamente existia essa rixa. Na Testemunho de Jeová não pode mulher pregar. Mas na Bíblia tem muita coisa falando sobre o homossexualismo e a perversão que é isso. E as pessoas estão usando isso normalmente, tentando se validar de um trecho isolado da Bíblia para poder fazer isso. Por que isso? Ao meu ver, é para poder estar em evidência dentro da galera dele. É poder pregar o amor de Jesus usando as táticas dele. Entendeu? Então, assim, enfim, eu não concordo com isso aí. Não concordo mesmo. Acho uma viadagem essa porra aí. Quer ser gay, seja gay. Mas a palavra de Deus existe regras para se seguir. No Alcorão ninguém faz isso. No budismo ninguém faz isso. Mas no cristianismo todo mundo quer papagaiar o cristianismo, né? É uma vergonha isso aí.